Querido irmão, querida irmã, nós estamos aqui no canal Deus no Cotidiano, a liturgia como fonte da vida. Você pode se inscrever no canal, dar o seu like e curtir todos os nossos vídeos, que são curtinhos, mas são explicativos e profundos sobre as partes da missa, dando enfoque principalmente à espiritualidade de cada momento. Nós vamos continuar aqui falando sobre a oração eucarística. A oração eucarística começa então, com aquele diálogo, o Senhor esteja convosco, e depois é feita a oração que nós chamamos de prefácio, que é uma parte móvel da missa, que vai se adequar, existem vários prefácios, e ele vai se adequar, cada prefácio vai se adequar à liturgia do dia, à festa litúrgica, às leituras litúrgicas, enfim, aquilo que a gente chama de ano litúrgico. Depois, na sequência, a gente tem um momento da oração eucarística chamada epiclese. A epiclese é o momento da invocação do Espírito Santo sobre as oferendas que foram colocadas no altar durante o momento do ofertório. Nesse momento que invocamos o Espírito Santo, logo em seguida nós nos ajoelhamos, porque sabemos que vai ocorrer o milagre da transubstanciação, fazendo a memória do gesto de Jesus na última ceia, aonde ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, nós vamos viver ali novamente esse mistério, o mistério do sacrifício do Senhor. Ele que se doa inteiramente a nós, todo o seu corpo e todo o seu sangue para a nossa salvação. Então, esse momento da narração da última ceia, da narração do sacrifício do Senhor, é o momento em que, se podemos, nos ajoelhamos. E é bastante importante que durante esse momento a gente possa olhar o que está acontecendo no altar. Não é um momento adequado para abaixarmos a nossa cabeça ou fecharmos os nossos olhos. Podemos fazer isso no momento em que se abaixa a patena e se abaixa o cálice, mas enquanto se narra o sacrifício do Senhor, é importante que nós olhemos aquele sacrifício, que nós olhemos esse momento e nos coloquemos numa atitude de adoração, não é? Esse momento que nós estamos ajoelhados, dependendo do lugar, se não há um local adequado para ajoelhar, a igreja sugere que nós fiquemos mesmo de pé, né? E essas duas posturas, de estar de joelhos ou estar em pé, são também atitudes bastante respeitosas. Nessa parte, na nossa espiritualidade, nós devemos pensar que, quando se invoca o Espírito Santo sobre as oferendas, e logo depois, quando se faz a narração da paixão do Senhor, o pão e o vinho são transformados em corpo e sangue, também tudo aquilo que nós colocamos no altar durante o momento do ofertório, que nós espiritualmente colocamos no altar, a nossa vida, os nossos familiares, os nossos amigos, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas ações de graça, tudo aquilo, também a nossa vida é transformada pela ação do Espírito. Então perceba que não é um momento para nós vivermos apenas uma ritualidade, apenas um costume, apenas um preceito, mas é um momento de entrar no coração de Deus, que transforma tudo para a nossa salvação. E assim como o pão e o vinho são transformados, também a nossa vida é transformada pela salvação do Senhor, pelo seu sacrifício, pela sua entrega, pela sua doação a cada um de nós. E a gente tem que lembrar também que aquele pão e aquele vinho que se transformam no corpo e no sangue do Senhor, nós vamos comungá-los daqui uns minutos. Então é um momento onde a gente realmente se coloca na presença de Deus e que é preciso um silêncio, porque a presença de Deus é tão grande que diante da sua majestade não temos nem palavras para nos expressar. Por isso o silêncio é a nossa maior adoração, é a nossa maior demonstração de amor, de adoração. Não há palavras
para que nós possamos estar diante de Deus adorando o seu corpo e o seu sangue. Em seguida, então, depois da narração, a gente se levanta, não é? E se continua a oração eucarística, e aí nós temos outras partes que também nós precisamos viver com bastante consciência. Perceba que o segredo é esse, estar de forma consciente, percebendo tudo o que está acontecendo e fazendo uma ligação, uma conexão entre aquilo que acontece na missa com a nossa vida. A maioria das igrejas, das comunidades, projetam, né, a oração eucarística, ou então ainda existem comunidades que usam o folheto ou livretos que ajudam na leitura da oração eucarística para o povo, para a assembleia mesmo. E nós podemos, então, não passar por aquele momento respondendo as falas, os diálogos da oração eucarística de forma, assim, automática. Mas a gente precisa ter consciência daquilo que está sendo falado pelo presidente da celebração e daquilo que nós, como povo, como assembleia, estamos respondendo. Por isso que é importante que a gente entenda esses mistérios, entenda esses simbolismos e que a gente se coloque de forma consciente e intencional para vivenciar essas maravilhas que nós podemos experimentar durante a Santa Missa. É sempre importante lembrar também que o que Deus espera de nós é um relacionamento. É momento da gente se relacionar profundamente com Deus. Por isso que nós precisamos estar com a nossa atenção, o nosso coração, os nossos olhos, a nossa escuta voltada para todo esse mistério que nós estamos vivenciando. Que a gente possa cada vez mais estar com o coração aberto para celebrar a Santa Missa, porque assim nós conseguimos trazer a Santa Missa para o nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu peço para você curtir o nosso canal no YouTube, lembrando que nós estamos também no Instagram e no TikTok como divulgação, mas você acompanha todos os nossos videozinhos ali no YouTube. E a gente continua num próximo episódio falando ainda mais um pouquinho sobre a oração eucarística.